Bom dia a todas, todos e todes. É um super prazer nosso, porque a gente vai fazer um jogral. Nós vamos apresentar juntas. Vamos ocupar os dois tempos, viu, Cris? É um único título, mas duas pessoas com tempo duplo. E a gente vai se ater à nossa leitura para conseguir justamente cumprir o tempo, mas vamos fazer um jogralzinho, né? Mas só para dizer que é um prazer imenso estar dividindo com a Simone esses trabalhos científicos que a gente vem realizando. A gente quer compartilhar, então, com vocês algumas ações de pesquisa que temos empreendido no interior da nossa participação junto ao BIOS. Pode passar o primeiro, querida, por favor. Que é um laboratório de inteligência artificial, aprovado na FAPESP em 2021, que tem o objetivo de difundir conhecimento aplicado em ciências de dados e de resolver problemas em larga escala. E aí vocês podem perguntar para quem conhece, tanto eu quanto a Simone, o que a gente está fazendo num projeto de inteligência artificial, né? A gente vai chegar lá. Então, o BIOS é configurado por 3 trilhas de problemáticas conectadas. A trilha método, com pesquisas aplicadas em ciências de dados e inteligência artificial, que estabelece a articulação entre as 2 outras trilhas. A trilha saúde e a trilha agro, que se ocupam de problemas transversais de saúde e de agricultura, cujas soluções podem se ancorar na relação entre os conhecimentos das áreas concernidas e as ciências de dados, sobretudo na melhoria da tomada de decisões, com abrangências local, regional e nacional, por meio da aplicação de inteligência artificial. A nossa atuação específica se dá na trilha agro, a convite do CEPAGRE, que faz parte, para quem não conhece, de um dos centros do sistema COSEM, né? Representado pela Raluca agora na abertura. E essa trilha, que se encontra sob a coordenação geral do pesquisador Dr. Jurandir Zulu Júnior, tem várias subdivisões internas. Eu e a Simone trabalhamos na linha denominada de impactos das mudanças climáticas na agricultura nacional, coordenando as pesquisas de compreensão da percepção pública das mudanças climáticas na agricultura e de divulgação científica junto aos agricultores e junto à sociedade no que se refere à relação entre as mudanças climáticas e as práticas agrícolas. Desculpa, gente. Então, o que a gente vai apresentar agora são os objetivos gerais e os pressupostos teóricos que demarcam nossa posição frente à agenda ampla de pesquisa que o BIOS nos propõe, para em seguida apresentar um pouco mais detalhadamente cada um dos projetos que a gente vem desenvolvendo dentro do BIOS. Então, a gente leva para o BIOS, nas pesquisas que empreendemos, a necessidade de pressupor de saída que há uma diversidade de sentidos em movimento sobre as mudanças climáticas que impactam de modo distinto as práticas agrícolas. Um dos pontos do nosso interesse é o de procurar observar como se configura o agricultor enquanto um sujeito leitor de ciência que necessariamente se articula às representações e práticas da ciência na sociedade, por meio, sobretudo, da educação em sua forma da divulgação. É por isso que temos como objetivo compreender como se dá a relação entre os agricultores e aquilo que é divulgado sobre as mudanças climáticas e de que modo isso impacta as suas práticas agrícolas. Mas não desconhecemos em momento algum, e isso é fundamental, que há muitos outros saberes que se fazem por outros percursos que não o da divulgação científica e que se inscrevem nas práticas desses agricultores. Esses outros saberes fazem parte do nosso objetivo também. Ou seja, queremos abrir espaço de escuta para as relações entre saberes que se faz presente nessas práticas. Queremos lembrar que, para nós, mudanças climáticas e agricultura pressupõem uma articulação dos sujeitos com seus saberes, que praticam a agricultura e a ciência, que pesquisa, explica, fala, informa sobre as mudanças climáticas. Essa articulação é muitas vezes intermediada por agentes públicos ou privados, o Estado, a mídia, organizações de classe, a escola, movimentos sociais, dentre outros que produzem materiais de divulgação científica específicos para determinados grupos ou políticas públicas sustentadas em argumentos científicos. Os sentidos dessa articulação podem parecer fixos e sabidos por todos, porém trabalhamos justamente com o pressuposto
de que vários são os modos da relação da ciência com o mundo e da ciência com os sujeitos. Tratar dessas articulações implica necessariamente a compreensão dos modos como a publicização da ciência se dá na sociedade. Dito de outro modo, implica buscar compreender as injunções inerentes ao funcionamento do discurso da divulgação científica, estruturado por uma relação indissociável entre ciência, sociedade e educação, daí sua complexidade, daí a sua opacidade. E o que seria a divulgação científica? A observação do funcionamento de diferentes textualidades revela uma heterogeneidade ampla e complexa como característica fundamental da prática da divulgação científica. Essa heterogeneidade nos mostra a opacidade de seu referente e a presença dispersa de diferentes sujeitos leitores de ciência. Os agricultores são um desses leitores, leitura aqui pensada num sentido amplo. A gente pode ler vídeos, áudios, imagens, pois ler é interpretar. Essa dispersão poderia nos levar a interpretar a divulgação científica, em um primeiro momento, como significando uma distribuição homogênea e democrática de conhecimentos apreendida de forma distinta pelos indivíduos de acordo com suas possibilidades de leitura. Vimos, no entanto, em trabalhos já realizados, que não se trata de um mesmo conhecimento sendo distribuído de formas diferentes para públicos diferentes, mas de conhecimentos diferentes que são distribuídos de formas diferentes, colocando em jogo representações diferenciadas da própria ciência e, nesse caso particular, das mudanças climáticas. Diferentes textualidades produzem percursos heterogêneos de leitura. Não se trata, pois, de saber apenas o que e como o agricultor lê ciência, tomado como algo uno e homogêneo, neutro e ahistórico, mas de analisar e compreender o efeito leitor de ciência que a divulgação científica produz nessa relação de apropriação do conhecimento científico pelos agricultores no que se refere às mudanças climáticas. Desse modo, faz parte da articulação entre os agricultores e suas práticas agrícolas a relação que eles estabelecem com os conhecimentos. Finalmente, queremos ressaltar que nossa participação no BIOS, junto à Trilha Agro, leva à linguagem como ancoragem de observação e compreensão do funcionamento de diferentes práticas agrícolas, especificamente na relação com as mudanças climáticas, permitindo, de um lado, dar visibilidade para os estudos da linguagem como fundamentais nos estudos de qualquer prática humana, e, por outro lado, permitindo colaborar de modo interdisciplinar com áreas estratégicas para a sociedade brasileira, estabelecendo uma escuta sensível que abre condições de produção para que os múltiplos modos de significação dos agricultores, na sua relação com a terra e com a água, ou melhor dizendo, com a vida e especificamente com as mudanças climáticas, ganhem visibilidade. Essa dupla via potente permite a consolidação da análise de discurso e da comunicação como instrumentos científicos que possibilitam análises fundamentais para questões estratégicas, que envolvam as formações sociais em suas práticas de vida. Essa abertura de linha de pesquisa também amplia as possibilidades de relações interdisciplinares situadas de modo socialmente referenciado, contribuindo para que a ciência trabalhe na sociedade ao estreitar a relação entre a academia e as demandas sociais. E aí o nosso corpus geral, dentro do BIOS, é trabalhar... Acho que não tem slide, né, Kim? É trabalhar com diferentes tipos de textos impressos e eletrônicos de autoria de instituições públicas ou privadas, em que se observa o funcionamento do discurso da divulgação científica direcionada para a agricultura na relação com as mudanças climáticas. Trabalhar com grupos focais junto aos agricultores e depois com entrevistas aprofundadas. E aí a gente tem, aí sim, um slide, por favor, Cris. A gente tem algumas perguntas gerais que a gente formulou como um guia, né, dentro da nossa proposta junto ao BIOS. Então, quais são os diferentes modos de produzir sentido para as mudanças climáticas por parte dos agricultores? Há diferenças nesses modos de significação que se relacionem com distintas escalas de produção, se é pequena, média, grande, com gênero, idade, com a escolaridade, a tradição familiar de trabalho, quantas gerações trabalham naquela prática agrícola, com a posição que o agricultor ocupa na cadeia produtiva, se ele é arrendatário, pequeno proprietário, médio ou grande proprietário.
Que outras relações podem ser compreendidas como base de sustentação das diferenças de produção de sentido sobre as mudanças climáticas e que efeitos os meios de comunicação produzem na percepção desses agricultores em relação às mudanças climáticas. Essas perguntas se sustentam pela compreensão de que condições sociais e históricas da prática agrícola fazem parte da maneira como os agricultores produzem sentido para a sua vida cotidiana, ligada ao trabalho com a terra. Mais do que isso, para nós, o modo como o sujeito de linguagem enuncia é determinado por essas condições socio-históricas. Do ponto de vista discursivo, é preciso esclarecer que não há uma relação direta, imediata e unívoca entre gênero, idade, escolaridade, etc., e o modo de dizer, e, portanto, de produzir sentido. Porém, é interessante poder descrever se, nesse caso específico, essas condições de produção estariam sustentando os distintos modos de compreender as mudanças climáticas pelos agricultores e, mais do que isso, que possam existir outras relações que sustentem essas diferenças. Então, agora a gente vai passar a falar um pouquinho dos 3 projetos que a gente já organizou. Bom dia para todos. Bom dia. Bom dia a todos. Prazer estar aqui, né, nesse evento que a gente tem firmado ali nossa posição no DECRI de apresentar esses trabalhos. E só queria comentar antes de falar a minha parte do projeto que a gente do Convergência, que eu e a Cláudia já começamos um pouco antes, né, Cláudia, com o CEPAGRE, Instituto de Economia e tal. Bom, então, vamos falar um pouquinho desses projetos que a gente já tem delineados, né? Nós participamos, então, no momento, de 3 projetos. Um deles aprovado enquanto um projeto universal do CNPq e outros 2 submetidos a editais em fase de análise. O já aprovado circunscreve sua atuação junto a cafeicultores do sul de Minas. Um segundo, em fase de análise, submetido à FINEP. Nossa, tanto... se propõe a trabalhar com cacauicultores no estado do Pará, também filiados a uma cooperativa, Copatrans, na cidade de Medicilândia, no Pará. E, finalmente, o terceiro projeto submetido à Petrobras, que atuará junto a produtores da região de Mangue, no Rio Grande do Norte. Esse primeiro, então, que a gente já começou, já está em atividade, chama uma análise integrada dos riscos, desafios e oportunidades da cafeicultura frente às mudanças climáticas. O nome do projeto a gente acaba chamando de Coffee Change, né? Ficou mais conhecido assim. Nós nos inserimos em um projeto com especialistas de diferentes áreas, que tem algumas frentes de trabalho, de análise, como avaliar os dados climáticos de áreas que abrangem o sul de Minas, Matas de Minas, Cerrado Mineiro e Média Mogiana, no estado de São Paulo, investigando a evolução do risco climático para a cultura do café nessa região. Mensurar o risco de preço dessa cultura, explorando o comportamento da volatilidade das cotações na relação direta com os eventos climáticos observados. Terceiro, identificar e ordenar os riscos percebidos em termos de frequência e severidade do impacto na cafeicultura sob a ótica do produtor, frente às análises realizadas em 1 e 2. Mensurando ainda a percepção de risco climático e risco de preços dos cafeicultores. Analisar os fatores determinantes da adoção de estratégias de adaptação ou mitigação do risco de produção e de preços, né, para os cafeicultores. O grupo da percepção se insere em uma 5ª frente de análise com o objetivo geral de compreender os diferentes modos como os cafeicultores produzem sentido para as mudanças climáticas. E, para tanto, também procuraremos compreender como a prática agrícola é significada. As diferentes condições de produção sustentam os modos distintos de produzir sentido para as mudanças climáticas, como a percepção sobre mudanças climáticas interfere nos modos de produção dos cafeicultores, como os cafeicultores se informam sobre o risco climático e por quais meios, né? TV, rádio, reuniões da cooperativa, boletim da cooperativa, dias de campo, redes sociais, como os agricultores repassam as informações sobre o risco climático. Bom, a nossa forma de trabalhar se dá por meio de, primeiro, né, são algumas etapas.
levantamento e seleção de distintos perfis de cooperados para serem convidados para os grupos focais por meio de articulações com a cooperativa e com outras entidades, como associações e instituições de pesquisa. Agora, por exemplo, a gente já tem um apoio do IAC, de um pesquisador do IAC, e, recentemente, a Embrapa, eu fiz um contato com a Embrapa também, que se colocou à disposição. De modo a obtermos grupos formados por pequenos, médios e grandes produtores, diferentes identificações de gênero, diferentes tempos de cultivo da terra pelas famílias que trabalham com café em cada uma das regiões que a gente for atuar, diferentes níveis de escolaridade, de idade, de municípios de residência e de regiões climáticas. Bom, o segundo vai ser a realização dos grupos focais. A terceira etapa é a realização de entrevistas individuais a partir dos grupos focais. A gente pretende destacar alguns cafeicultores para serem entrevistados, que serão definidos, então, depois dessas análises. Quarto, as análises de diferentes tipos de textos, impressos e eletrônicos, de autoria de instituições públicas e privadas, em que se observa o funcionamento do discurso da divulgação científica direcionada para a agricultura na relação com as mudanças climáticas. Importa para a gente observar, por exemplo, quanto ao último item, que a cooperativa parceira do trabalho, que é a Cochupé, é bastante antiga e reúne um número bastante significativo de cooperados. Eles têm 18 mil cooperados atualmente, sendo 97% de pequenos produtores que vivem da agricultura familiar e cobrem uma área extensa da cafeicultura no país. Mais aquelas regiões que a gente falou. Além disso, a Cochupé tem a visão de que as questões que envolvem sustentabilidade e proteção ao meio ambiente, como mananciais e florestas, são ativos importantes para a valorização do café. Então, é um argumento que eles utilizam com os cooperados para que eles se engajem em ações, em políticas, de certificação, de mudança de paradigmas, na produção, por conta também, porque eles sabem que vai ter mais mercado. Agora eu perdi. Não só pela qualidade do produto em si, mas por essa questão mais da imagem do produto também, com os importadores, que tem sido um fator bastante relevante para eles. Nesse sentido, a cooperativa também vem desenvolvendo várias iniciativas para promover a sustentabilidade da atividade. Eu não encontrei um slide, não tinha no site, mas eles têm um projeto grande agora que chama Gerações, que são várias ações que os cooperados podem adotar, para conseguir uma certificação internacional nova, que é bem de proteção de mananciais, que envolve questões sociais também, de não ter trabalho escravo, não ter trabalho infantil. Então, é uma certificação bem importante, que eles estão bem empenhados em ter maior engajamento. Já tem bastante cafeicultores que estão engajados, acho que já estão numa segunda leva de certificação, então é uma coisa importante. Bom, apenas como sinalização provocadora, mostramos que a Cochupé tem em sua textualidade uma forte articulação com os discursos técnicos e científicos, como, por exemplo, na sua aba de meteorologia, essa não tem, porque ela estava fora do ar, tá? Mas nesse de manuais, de serviços de manuais, e mesmo nas notícias, que são veiculadas, eles têm um boletim, que fica disponível também na internet, e eles recebem impresso, mas eles têm esse Hub do Café, que é um site que tem muita informação, informação científica mesmo, de projetos, de pesquisas, então, que é um bom referencial para os produtores. Bom, essas são marcas que serão levadas em consideração em nossas análises. Com relação ao recrutamento de cooperados para os grupos focais, estabelecemos algumas estratégias, como a ida a feiras. Então, a gente foi na FEMAGRE, que é uma feira muito grande, que tinha mais de 35 mil visitantes em 3 dias de feira. E a gente foi com o grupo daquele primeiro grupo que está fazendo as análises econômicas. Então, a gente aplicou mais de 100 surveys na feira.
e distribuímos esse cartãozinho que tem ali à esquerda, que tem esse código R para as pessoas interessadas em participarem dos grupos focais entrarem e se cadastrarem. Eu não pus a página ali do cadastro no slide, mas aí tem essa página de apresentação do projeto e que leva, né, ou para mais informações do projeto ou direto para o formulário. E o formulário tem questões mais de idade, qual é a geração que eles, né, fazem parte de produção, a escolaridade, qual é o tamanho da produção, da fazenda, da área não, mas da produção, né, quantas sacas de café eles produzem por ano. Então, tem algumas informações socioeconômicas, né, para a gente, do perfil, para a gente definir os perfis, para a gente conseguir separar nos grupos que a gente pretende, né, analisar, como a Cláudia já falou. Bom, e também articulamos mediações pré-existentes com técnicos vinculados ao Cochupé, que já tem grupos de WhatsApp. Então, eles também estão tentando, né, nos ajudar, falando diretamente, né, comentando sobre o projeto, estimulando o pessoal. Na verdade, a gente ainda não começou muito esse projeto, porque essa parte, né, desse apoio dos técnicos, porque eles estão em período de colheita. Então, provavelmente, a gente vai ter um esforço maior a partir de agosto, quando acaba a colheita, a panha, né, que eles chamam de panha, para a gente poder trazer essas pessoas para os grupos. E aí, dentro dessa ideia de trazer os grupos, então isso aqui é uma rede que é do pessoal do IAC, que eles, né, se propuseram a colocar, né, a ajudar a gente também, colocando banners ou oferta, né, chamadas nossas, notícias, para a gente conseguir também um engajamento desses produtores. Aí tem um outro slide. E aí a gente também, nas conversas com o pessoal da Cochupé, desses técnicos, das técnicas, na verdade, não das mulheres, a gente combinou a gente pensou em fazer palestras, oferecer palestras para eles, para atrair, né, para esses grupos focais. Então, seriam palestras sobre mudanças climáticas, sobre agora o pessoal do CEPAGRE vai usar drones, né, na pesquisa. Então, como que eles podem usar mais tecnologia? Então, para a gente conseguir atrair os cafeicultores para as palestras e depois, em seguida, eles podem participar do grupo focal. Bom, no entanto, uma primeira incursão foi feita também no final de abril. Embora a gente pretenda fazer, né, o maior empenho a partir de agosto, a gente conseguiu fazer uma incursão em abril, que, junto com o Dia de Campo, Dia do Conhecimento, que é um projeto que eles têm, a gente foi para Cabo Verde, que é uma cidade em Minas Gerais, perto de Poços de Caldas. A Karina, que está aqui, participou, foi uma das observadoras. Então, a gente conseguiu fazer essa primeira experiência, que só foi possível porque a gente já tinha passado a pesquisa pelo Comitê de Ética, né, quando a gente entrou com o projeto geral, antes dos surveys, a gente já passou pelo Comitê de Ética no final de 2022. Então, a gente pôde fazer essa ação, mas era ainda um piloto. Então, o primeiro contato tinha sido feito com os cafeicultores durante a FEMAGRE, que chama Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas, que foi realizada pela Cochupé em fevereiro. Na ocasião, foi feita uma força-tarefa para conseguir o máximo de respostas para a survey do grupo que eu comentei já, e aproveitamos para distribuir esses cartões. Na feira, eu conheci uma jovem, muito jovem, 17 anos, que faz curso técnico em agronomia, e comentei, né, falei do projeto, ela se interessou, e ela, né, daí eu procurei, agora em abril, e ela ajudou a montar esse grupo, né? Ela me passou para uma outra pessoa, que é a Relações Públicas da Associação de Produtores de Cafés Especiais de Cabo Verde, e conseguimos, então, agendar essa primeira visita e montar esse grupo. Então, elas conseguiram umas 7 pessoas para participarem do grupo, e no dia de campo eu consegui mais 2 pessoas.
né, dois homens que participaram, e no fim, na última hora elas chamaram mais gente, a gente acabou conseguindo montar um grupo com 11 pessoas, né, que é um número bem adequado para um grupo focal. Bom, tivemos, então, uma grande diversidade em relação à faixa etária do grupo. Aí são as fotinhas. A gente fez na Casa do Artesão, foi super, super bacana, assim, o grupo focal, um ambiente muito agradável, que eu acho que é uma dica para quem faz grupo focal, que seja um ambiente que promova um relaxamento, que as pessoas fiquem bem à vontade para que elas se soltem, né, e participem e falem aquilo que elas realmente pensam. Bom, tivemos, então, essa grande diversidade. A pessoa mais jovem era essa moça de 17 anos, essa menina, genial. E o participante mais velho era um senhor de 65 anos. Em relação ao tempo que estão na atividade, também tivemos entre 2 anos e 52 anos, que esse senhor falou. Porque as pessoas começam a trabalhar, a atuar no campo muito cedo, né? São crianças que colaboram com a família, são, né, agricultores familiares. Então, eles começam muito cedo. Um falou, quando que você começou? Sempre. Tipo, nem sei, né, que idade que eu comecei. Bom, em relação à escolaridade, também tivemos uma grande diversidade, sendo a mínima o ensino fundamental incompleto e a máxima o doutorado. 4 participantes disseram ser a 3ª geração de produtores da família, 4 da 4ª geração e 2 participantes já estão na 5ª geração. A moderação do grupo focal foi feita por mim, com a participação da Karina Francisco, a pesquisadora do LabJOR, né, mestranda, e a Renata Vale, que é pesquisadora do CEPAGRE, que foram as observadoras. A duração da conversa, que teve como guia um roteiro de 9 perguntas, foi de 1h30. Em seguida, servimos um café com pão de queijo, bolo e conversa, e a conversa a conversa continuou. Então, isso foi bacana porque a gente acabou coletando mais informações, né, de uma forma bastante informal. Só como dica, como grupo focal, é importante ter o café e um bolo, porque as pessoas ficam muito mais à vontade. E atrai também, né? Bom, e aí 2 cafés especiais, né? Óbvio que eles ficaram disputando qual café que seria servido, porque eles são produtores. Algumas das respostas obtidas nessa primeira experiência confirmam a riqueza do material que é possível se obter com essa técnica de pesquisa, uma vez que as pessoas ficam mais relaxadas para expor suas ideias. Também conseguem voltar atrás ou reformular seus argumentos quando em confronto com outras opiniões. Então, como o grupo já se conhecia, tem grupos focais que são feitos com pessoas desconhecidas. No nosso caso, eram conhecidas. A Karina também fez a pesquisa dela também com pessoas conhecidas e tem um ganho aí, né? Porque as pessoas conversam de uma forma bem fluida, fazem algumas brincadeiras, tratam, né, com bastante naturalidade. E nesse grupo especificamente, algumas pessoas acabavam consultando outra, né, para saber quanto tempo mesmo que era, como que foi aquele ano, teve seco, sabe? Confirma algumas informações. Também é bacana. Bom, ainda sem termos realizado as análises, né, que queríamos adiantar aqui uma leitura inicial em relação ao foco do principal, que é a percepção em relação às mudanças climáticas, que a maioria do grupo identifica mudanças no clima e seus efeitos na cultura agrícola, como a gente observa em algumas formulações aqui no slide. Então, antigamente funcionava, isso era um dito assim, que algumas pessoas falaram, né? Minha avó falava isso, não, mas era mesmo. Então, antigamente funcionava analisar os primeiros 12 dias do ano para saber como seria o clima ao longo do ano, e hoje isso não funciona mais. Os eventos extremos estão ocorrendo, mas não se sabe se é uma mudança no clima, pois antigamente isso também ocorria. Aí outra pessoa logo em seguida já falou, não, esses eventos estão ocorrendo com mais frequência e a cultura do café não está tendo tempo de se recuperar. Um senhor falou de uma forma bem contundente, falou, o sol está mais forte, mais quente. A gente não consegue ficar no campo no mesmo tempo que a gente conseguir. Então, isso afeta até a colheita ou a produção, né, na lavoura mesmo.
E aí uma outra pessoa confirmou, o café está sendo queimado pelo sol. Inclusive, a gente descobriu que existe um filtro solar para o café, né, Karina? Que é uma das coisas que eles apontaram como uma grande novidade, uma grande tecnologia a favor. A florada, na última temporada, estava linda, mas não foi o mochumbinho, né, que é o fruto. Tivemos abortamento de flores, mais chuvas de granizo, seca e geada nos últimos 4 anos. Em 2000, daí uma pessoa falou, não, em 2000 começaram essas mudanças, e talvez já tivesse começado antes. Mas, como dissemos, as análises ainda são só preliminares. Ainda sobre o grupo focal, outro ponto positivo dessa forma de trabalhar é que ela oferece subsídios para outras técnicas que podem ser associadas, também previstas nesse projeto, como as entrevistas de profundidade, que nós prevemos, a análise juntamente com o material de divulgação, né, das cooperativas, deles, da imprensa, e próprio survey realizado, que está sendo realizado pelo pessoal do Instituto de Economia, que também oferece bastante informação para a gente sobre, né, sobre os procedimentos, as perspectivas dos produtores. Bom, há vários artigos também que tratam hoje de percepção de cafeicultores em relação às mudanças climáticas, alguns do Brasil, mas também sobre produtores do México, da Colômbia, de Ruanda, Tanzânia, mas nenhum desses com o mesmo enfoque que pretendemos dar a essa pesquisa com referencial das ciências humanas, né? Seja da análise do discurso, seja pelos estudos de percepção pública de ciência e de comunicação da ciência. As transcrições dos grupos focais serão analisadas a partir de 2 arcabouços analíticos, teórico-analíticos, que é o da análise do discurso, Pechet, 1969, 75, 83, Orlandi, 1981, 2001, descrevendo a partir da materialidade linguística dos grupos focais os processos discursivos vigentes, atentando para conceitos caros à disciplina de AD, a saber, formações imaginárias, jogos antecipatórios, relações de sentido, relações de força, intradiscursividade, interdiscursividade, intertextualidade, formações discursivas e formações ideológicas. E o material também será analisado sob a perspectiva dos estudos de percepção pública de ciência e tecnologia, Miller, 2004, Polino e Vogt, 2003, tem vários outros, e da comunicação, observando-se o fluxo de circulação da percepção e do conhecimento sobre riscos trazidos pelas mudanças climáticas. A partir de algumas das compreensões resultantes das análises dos grupos focais, haverá a escolha de alguns cooperados a serem convidados para as entrevistas. Bom, vamos passar para o próximo projeto, que ainda está em fase de análise pela FINEP. Ainda sou eu? Uhum. Bom, esse projeto é muito bacana, porque é para ser realizado no Pará, com cacauicultores. É fruto de uma parceria da FITEC, que é a Fundação para Inovações Tecnológicas, e a Unicamp. Ambas pertencentes aos quadros do BIOS, né? Então, a partir do BIOS que a gente fez começou a fazer esses outros projetos, a gente previu esses outros projetos. Ainda a participação da CEPLAC, que é a Comissão Executiva do Plano de Lavoura Cacaueira e da Copatrans, Cooperativa Agroindustrial da Transamazônica, que é a que produz aquele cacauê, que eles têm essa indústria de cacau, porque eles trabalham com várias indústrias, né, a cooperativa e a CEPLAC, com várias outras indústrias. Então, eles ajudam, sei lá, a Dengo, várias, né, outras chocolaterias, mas aí eles criaram a marca deles, né, dessa cooperativa, que é a Cacauê. Tem muitos produtos. Então, a gente está muito interessada em ir para lá. Bom, o projeto ocorrerá a experimentação de piloto do projeto que envolve o desenvolvimento de inteligência artificial na produção do cacau. O projeto procurará soluções para sensoriamento de dados ambientais em torno da cacauicultura, como paisagens, plantas e solo, desenvolvendo uma ferramenta para mapeamento da cultura do cacau,
com meios para monitoramento de parâmetros biofísicos e suporte agrícola para plantações em sistemas agroflorestais, conhecido como SAF. O projeto combinará dados de sensoriamento com séries climáticas atuais e cenários climáticos futuros para analisar impactos das mudanças climáticas na cacauicultura, com o objetivo de apoiar os sistemas agrícolas na minimização dos riscos. Esse tipo de pesquisa já é bastante realizado pelo CEPAGRE, então quem tem interesse nessa área, vale a pena dar uma olhada nos trabalhos que eles já desenvolvem nessa área. Para esse apoio se efetivar, é fundamental conhecer como os produtores de cacau entendem os impactos da emergência climática, para que os agricultores façam uso efetivo das soluções do projeto. Esse é o nosso objeto de estudo no projeto. E temos como premissa ser imprescindível que se conheça como os produtores de cacau compreendem aquilo que vem sendo significado enquanto emergência climática e os distintos modos de se produzir um equilíbrio ambiental, mas também como eles compreendem suas práticas agrícolas, sua relação com a terra e com a vida, de modo que a implantação de novas práticas ou metodologias aconteça a partir de uma apropriação real. Essa apropriação só pode ocorrer quando os saberes fazeres são compartilhados, o que implica uma relação real de interlocução entre os técnicos e os produtores. Ou seja, para que a interlocução se estabeleça, é preciso haver conhecimento compartilhado. Para tanto, serão realizadas, como no projeto anterior, análise de materiais diversos, de grupos focais e de entrevistas com os sujeitos locais, produtores e técnicos da CEPLAC, levando em consideração relações de gênero, de escolaridade e todas as outras já mencionadas no Coffee Change. Fechando a nossa apresentação, vamos passar para o último projeto, também em fase de análise. Terminando, gente, pode passar. Ah, você já passou. Obrigada, querida. Então, ele é conhecido, né, como Mangueá, Ciência Cidadã no Berço do Oceano. Esse projeto também faz parte de uma parceria entre a FITEC e a Unicamp, mas como uma diferença em relação ao anterior, a gente trabalha junto com a UFERSA, que é a Universidade Federal Rural do Semiárido. O projeto propõe o desenvolvimento de um classificador de espécies de flora do mangue por meio de visão computacional baseada em aprendizado profundo para informar se uma determinada espécie é invasora ou não, a partir de uma definição científica. Esse classificador tomará a forma de um aplicativo que oferecerá ao usuário um resumo com informações que identificam e caracterizam a espécie classificada e seus impactos na sociedade e no ecossistema. O classificador será treinado em uma base de dados construída através de um aglutinamento de fontes provenientes da coleta de imagens pela própria comunidade local, chamada de ciência cidadã, e de repositórios públicos disponíveis. Eu e a Simone, a gente vai conduzir as atividades de percepção, tomando como premissa aquilo que já está posto pela comunidade científica em torno dos manguezais, mas procurando fazer ver outros e mesmos sentidos que circulam entre as populações inscritas em territórios cobertos por esse ecossistema, levando em conta que os manguezais representam a principal fonte de renda e subsistência para inúmeras comunidades tradicionais. Assim, é a partir das mais distintas relações entre as populações e seus territórios, que são relações laborais, culturais, sociais e políticas, que vamos procurar compreender processos de significação em jogo nesses territórios nas diferentes práticas que são neles instituídas. Ao trabalhar com as distintas relações que se estabelecem nesses territórios, nós levaremos também em consideração que os conflitos causados pelos múltiplos usos dos manguezais, associados aos impactos antrópicos sobre esses ecossistemas, têm prejudicado a existência das populações costeiras tradicionais que dependem dos manguezais para a sobrevivência, afetando os modos de vida de pescadores e marisqueiras, sendo que um desses problemas é o avanço de espécies exóticas invasoras. É justamente esse o objetivo maior do classificador, que será construído pela equipe de inteligência artificial, o de procurar promover a contenção dessas espécies exóticas por meio de parcerias com as populações locais para a realização de coletas e análise de dados sobre essas espécies.
E é no fomento a essas parcerias que a gente, né, como Grupo Percepção, vai trabalhar, procurando dar visibilidade para os diferentes sentidos por meio dos quais essas populações estabelecem suas relações com o território e com o discurso científico. Assim, a equipe de biólogos do projeto terá subsídios para iniciar a interlocução que procurará viabilizar o trabalho de coleta e do uso do aplicativo. O nosso trabalho vai incidir junto à população da região da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Estadual Ponta do Tubarão. E é interessante observar que na história dessa reserva, que permitiu tanto a preservação dos ecossistemas costeiros, manguezais, dunas e restinga, quanto a proteção dos modos de vida das populações tradicionais, está a luta coletiva que viabilizou, em meados da década de 90, a resistência a empreendimentos imobiliários que colocavam em risco a vida de populações tradicionais que tinham seus modos de produção ancestralmente ligados à pesca artesanal. O nosso trabalho vai procurar compreender como se pratica o território para, então, em um segundo momento, construir coletivamente com a população modos de intervenção que busquem uma relação de preservação em um sentido muito denso e polissêmico com que essa palavra nos permite caminhar. Preservação da fauna e flora, preservação de práticas culturais e sociais, preservação de um modo digno de estar em sociedade, com saúde, com conhecimento de distintos campos e saberes, com legitimidade, com pertencimento, com cidadania. Faremos isso procurando estabelecer relações de interlocução com 3 grupos da população: os sujeitos da escolarização, discentes, docentes, responsáveis pelos discentes e gestores, as lideranças comunitárias, a população em geral, que já não esteja incluída nos 2 primeiros subgrupos. Essa divisão responde aos desdobramentos que procuraremos realizar, aos estudos de percepção que se darão por meio de grupos focais e de entrevistas. Esses desdobramentos incidirão na produção de instrumentos de divulgação, como cartilhas, vídeos e animações, que se voltarão ao público escolar e ao público em geral. Em função do aplicativo de reconhecimento dessas espécies, invasoras, a fotografia terá papel proeminente nas práticas que se estabelecerão junto à população. Então, a gente vai fazer oficinas de fotografias, mas não apenas com vistas ao uso do aplicativo, mas também como um modo de construção coletiva da cartilha, assim como enquanto um instrumento de apropriação e pertencimento do espaço vivido. E mais, no entremeio às práticas formativas colaborativas, procuraremos o engajamento e a participação de voluntários na produção de conhecimento, utilizando o modelo colaborativo de produção de ciência chamado Ciência Cidadã, em torno da preparação para as coletas com o uso do aplicativo de inteligência artificial de reconhecimento dessas espécies invasoras. E, para tanto, a gente vai fazer uso das redes sociais como Facebook, Instagram, Twitter, para facilitar o engajamento. Essas oficinas de fotografias vão ser mediadas por um antropólogo. Então, isso daí também tem uma singularidade bastante importante, Ele é antropólogo e fotógrafo e ficou super animado com o projeto. Vamos ver se vai dar certo. Bom, como vocês puderam ver, eu e a Cláudia estamos enredadas em 3 projetos oriundos de nossa inserção no BIOS, e que nos desafiam a um trabalho de mobilização de nossas práticas científicas junto a populações locais, fazendo acontecer de modo muito forte para nós a relação necessária entre a universidade e a sociedade. Obrigada.